onde abriremos a palavra de Deus. E hoje, quem está aqui conosco, novamente, o pastor José Edilson Félix. Tudo bem, pastor Edilson? Tudo bem, Mariane? Tudo bem, irmão? Estamos felizes em tê-lo novamente conosco, pastor Edilson. Muito obrigado. Também estou feliz pela oportunidade. É um privilégio para mim. Para quem não estava aqui ontem, o pastor Edilson, ele é um pastor, atualmente ele está aposentado. Ele vive lá em Jacareí, né, pastor? Em Jacareí. O pastor é um grande amigo nosso, um pastor que deixou muitas marcas aqui na Associação Paulista Leste, um trabalho muito significativo. Família radiante, né, pastor Edilson? Família radiante até hoje, é uma marca. Uma marca. O pastor Edilson sempre foi essa pessoa sorridente, feliz, muito gentleman, né, pastor Edilson? É muito bom tê-lo aqui. Nós também temos a presença da professora Beth, eu vi aqui conosco. Seja muito bem-vinda, professora Beth. E Deus possa abençoar você, pastor Edilson. Hoje, sinta-se em nossas casas, viu? Ok, muito obrigado por me receberem. Ontem à noite, nós abordamos um tema dentro desse esboço que é restauração em Cristo, restaurados em Cristo, em que Jesus é apresentado como realizando um ministério revolucionário. E para os seus dias, muito mais ainda, porque como ele quebrou regras, jogou fora, jogou longe algumas etiquetas, então ele foi exercer um ministério de inclusão de crianças, inclusão de mulheres. E o apóstolo Paulo traduz isso nas expressões dos textos que a gente leu, que ele derrubou o muro de separação que havia entre judeus e não judeus, isso era uma realidade física no templo de Jerusalém, e ele fez de dois, fez um, de todos fez um. Inclusive, homem e mulher foram colocados no mesmo patamar, colocados em pé de igualdade, que era uma coisa que não se conhecia naqueles dias. Hoje ainda há luta pela igualdade entre homens e mulheres, mas essas lutas seriam ainda maiores, mais difíceis de serem vencidas, não fora pela Revolução Cristã, em que os integrantes, os participantes, os comungantes manifestam o mesmo respeito que o Salvador manifestava pelos semelhantes. É um fato muito significativo. Hoje, nós iremos tomar, aliás, como ponto de partida, o capítulo 61 do profeta Isaías, em que se descreve o ministério restaurador de Cristo. Isaías 61, versos... Poderíamos ler até mesmo o verso 3, que é muito interessante. Os versos 1 e 2 são muito clássicos, mas o 3 faz assim um enfechamento, um corolário de tudo quanto é resultante do ministério de Cristo. Diz o primeiro verso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Parece que a grande necessidade da sociedade humana hoje é exatamente do ministério de Cristo novamente, porque há não poucos sofredores, não poucos tristes e que choram. Aí o verso 3 é que traduz os efeitos e diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que magnífico! Só alegria resultante do ministério de Cristo em favor das criaturas. Eu lhes disse também ontem que o trabalho de restauração coloquei em símile com o trabalho de um artesão. E até mencionei o pensamento do apóstolo São Paulo, quando fala de Deus como arquiteto e construtor da cidade que está no nosso destino final. E a palavra arquiteto é artesão maior. É uma peculiaridade do trabalho do artesão é confeccionar uma peça por vez. Nós não fomos feitos como as demais criaturas. Já na criação, Deus nos distinguiu das demais criaturas. Nos distinguiu dos astros, das aves, dos peixes, dos animais, os quais ele trouxe à existência em grupo, em bloco. E haja, disse Deus, haja luzeiros, haja animais terrestres, domésticos e selváticos, haja aves, povoem as águas com peixes. Mas no caso do ser humano, o Senhor se debruçou e sobre matéria prima bruta e executou uma obra encantadora. Fez um indivíduo. Verdade que a matriz, esse primeiro elemento era a matriz dos demais. E daí, depois de ter soprado nas suas narinas o fôlego de vida, Deus tomou dele uma porção, e eu considero isso como matéria-prima elaborada, mais refinada, e Deus tira uma porção do corpo do homem e confecciona um novo elemento, dá origem a uma nova vida, a um novo ser, uma nova pessoa, mas percebe que é individual. Primeiro um indivíduo, depois outro indivíduo, e o ministério do Senhor Jesus, o ministério restaurador de Cristo em favor das suas criaturas,
obedece ao mesmo padrão, uma pessoa por vez. E isso é significativo. Isso quer dizer que nós não precisamos depender de atos coletivos de Deus, nem mesmo de reuniões numerosas para obter os benefícios da graça transformadora do Senhor Jesus Cristo, porque Ele atua na nossa vida, no nosso ser, individualmente. O próximo texto descreve Jesus em determinado local, atendendo a necessidades de determinada pessoa. Ontem nós vimos que a mulher teve a sua autoimagem restaurada. Vê que Deus ele não despreza nenhum aspecto do nosso ser, da nossa vida. Ele se preocupa com a nossa estrutura emocional e também com a nossa estrutura física, com a nossa estrutura espiritual. Agora nós vamos ler o que se encontra em Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro verso, que declara assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Coisa boa, né? que as famílias se comuniquem. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Eu, quando li este verso hoje, lembrei-me de uma situação no Hospital das Clínicas em que alunos, estudantes de medicina, queriam assistir aula com determinado doutor e eles retiravam as carteiras do interior da sala, e eram salas contíguas. Eles esvaziavam as salas e sentavam-se nos calcanhares e vinham até a porta, se amontoavam junto à porta para assistir a aula de um desses professores. Achei muito interessante. Foi uma boa lembrança. Então, a aula era muito boa. E esse Jesus era muito bom. Tanto que o povo não encontrava lugar para entrar. Verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Havia pouco que Jesus estivera na sinagoga
naquela sinagoga e efetuara a leitura do texto de Isaías 61, que era a leitura prevista para o dia, e dissera-lhes que aquela profecia estava se cumprindo diante deles. A mesma que eles tinham ouvido, agora viam. Vamos descrever ao pobre homem. Ele se encontrava enfermo, paralítico. Certamente era, no mínimo, paraplégico. Mas pode ser que estivesse tetra. O confinamento no leito havia produzido as famosas escaras, coisas que a gente, quando criança, não sabia que existiam e, sobretudo, não conhecia a expressão. As escaras de decúbito e, talvez, escaras de pressão. Essas são piores, são temíveis, são terríveis. Eu conheci um quadro assim dentro da minha própria casa, quando o médico veio ver a minha mulher, ele me explicou que as tais escaras de pressão, quando ocorrem, e elas ocorrem sobre a coluna vertebral, quando elas ocorrem, basta ficar rosado o tecido da pele para você saber que há um processo de ferimento vindo de dentro para fora. E o resultante é osso exposto. Carne em mau estado. E esse homem não tinha pouco disto. Ele, na verdade, era como um morto-vivo. Estava podre, mal cheiroso, porque sua carne estava em avançada decomposição. Mas ele sabia, pela consciência que tinha, de que aquilo que lhe ocorrera, o que lhe estava acontecendo, era produto de sua vida pecaminosa. Vejam, irmãos, que até pessoas com histórico melhor, histórico espiritual melhor, podem passar por isso. Nós temos um amigo no ministério que está com uma ulceração no sacral, e eu tenho pedido por ele a Deus para que ele seja restaurado, restabelecido, porque é uma coisa terrível, provoca muita dor, limita muito os movimentos. Aquele homem era um homem de existência mergulhada em pecado, e ele sabia que era por causa dos seus pecados que se encontrava assim. Ele já havia tentado de tudo, só não havia experimentado Jesus. A esta altura, eu gostaria de sugerir aos irmãos que, antes de procurarem a qualquer médico, a qualquer profissional, qualquer referência humana, procurem antes a Jesus e depois busquem os recursos terrenos. Deixamos Jesus para depois. E ainda nos queixamos que ele não nos atende, que ele não nos ouve, que ele demora. Nós é que demoramos a buscá-lo e, portanto, retardamos a nossa recuperação, a cura dos nossos queridos. Jesus antes e depois os demais.
vocês verificarão que o resultado é muito mais pronto, muito mais rápido, muito melhor. Mas ele também foi procurar outros. Sabendo de Jesus, concordou com seus amigos em ir à presença deste. E, chegando lá, não havia como chegar até ele. Então, os rapazes que o carregavam subiram uma escadinha estreita e íngreme com ele e foram até o terraço. Ali havia um composto de madeira e blocos e terra. Eles abriram esse terraço, fizeram um buraco no terraço. Nós diríamos um buraco na laje. Ou, se preferirem, para ficar um pouco mais macio, fizeram um buraco no estuque. E fizeram baixar a maca. Nós estamos falando de uma maca, mas é a mesma cama que esse moço usava. Era como uma capa, um cobertor que precisava ser bastante espesso para cobri-lo, protegê-lo do frio no inverno rigoroso, para amaciar o terreno duro em que costumava dormir e que era capaz de suportar o peso dele. Não era uma maca dos padrões de agora, de metal. Baixaram a maca. Vamos chamar a maca, inverter as sílabas e chamar de cama. E baixaram-no diante de Jesus. O coração de Jesus se enterneceu. Assim como sucedeu em outros casos, quando o viu, Jesus o amou. E então lhe concedeu a primeira, a mais importante das bênçãos que ele precisava: o perdão dos pecados. O rapaz estava desanimado. E, ao vir, ele deve ter pensado: vou lá para melhorar um pouco, ganhar nova disposição e, então, servir a Deus, louvar a Deus os dias que me sobrarem. Quando ouviu de Jesus e recebeu dele o perdão para os seus pecados, o cearense diria assim: aí ele ganhou alma nova. Eu sei que tem gente do Ceará assistindo a gente agora. Novo ânimo tomou conta dele. Uma confiança que ele não experimentava até então. Se os meus pecados estão perdoados, então eu posso morrer. Eu não preciso de mais nada. Mas não era esse o plano divino para ele. Porque Jesus, que viera para dar vida e vida em abundância, também contemplara aquele homem em seu plano de vida abundante. Perdoou-lhe os pecados e depois o encorajou. Devolveu-lhe a mobilidade. Restaurou-lhe a carne podre
E como terá ocorrido, como ocorrera com Naamã, depois de mergulhar 7 vezes no Jordão. Como ocorrera a todos os leprosos a quem o Senhor estendera a mão e tocara, sua carne se renovou. Era agora como a carne de uma criança. O pastor Jefferson Tavares costuma dizer que essa nova carne fazia do indivíduo novinho em folha, com a pele tão delicada como o bumbum de neném. Ele era como uma criança na sua aparência. O Senhor, restaurador, atuou na vida desse homem e atua na vida de cada um de nós. Ele promete-nos uma nova existência. E ele pode, ele tem poder para nos oferecer isso. Foi um preço altíssimo, um sacrifício insano que ele realizou em nosso favor. Deveríamos nós responder-lhe com um voto de amor. Ele disse em João 10, 17, 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A autoridade de Cristo é ilimitada. Ele é um com o Pai e com o Espírito. É Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E deseja conhecer hoje a sua e a minha necessidade. Ele quer agir na nossa vida. Demos-lhe a oportunidade. Não deixemos para depois. Ele pode agir ainda agora e tornar-nos a nós novas criaturas. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor José Gilson? Cá estamos. Quais são suas ordens, minha anfitriã? O senhor pode fazer a oração, e depois da oração a gente tem alguns recadinhos e vai fazer o sorteio final. Certo. Meu Senhor, é magnífico deparar-nos com a revelação do cuidado e amor que tens para com cada um de nós. Nós te louvamos porque não está, o teu poder não ficou confinado no passado, mas ele ainda atua no presente, podendo realizar na vida de qualquer de nós e de todos nós o milagre de que necessitamos. Nós queremos te rogar por Roberto Mendonça, que tu o visites e lhe proporciones uma restauração física completa. Oramos por todos os enfermos que neste momento povoam os pensamentos dos adoradores conectados aqui. Alcança-os, Senhor, socorre-os, salva-os, livra-os, desprende a sua língua para que possam te louvar. Enche, pois, de riso a boca deles e de louvor o seu coração.
Dá-nos uma noite tranquila e benfazeja, por Jesus Cristo, nosso Senhor.